Alô, você que está nos acompanhando, começa mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje temos aqui como convidado deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. E principalmente, até falhou minha voz, hein? Mas principalmente engenheiro, né? Daí que eu vou dar uma fraquejadazinha aí, engenheiro de produção, né? Não? Paulo Ganimi, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Miguel, todos os demais componentes aqui da mesa e com todos os ouvintes também. Obrigado pelo convite. E aqui, ó, do meu lado tá Éber Bispo. Muito prazer. Boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês vão assistir, mas é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-los, ouvintes aqui também. E um prazer estar com o nobre deputado, engenheiro também aqui para a gente bater um papinho hoje. Do meu outro lado tá aqui George Neder. Olá, boa noite a todos. E é um prazer estar batendo papo com esse amigo que é o Paulo, e com quem eu estou dividindo essa jornada política nesse momento. E Miguel, o Paulo do Cefet também. Claro, esse é o grande ponto alto aí da formação, né? E também aqui, ó, meu amigo Rodrigo Muniz. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Pode Fala ir? de novo, desculpa, eu sem querer te mutei. Que Vai isso. lá, de novo. Me boicotou. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui na presença de um dos poucos deputados hoje em dia que são engenheiros, que atuam na engenharia e trazendo esse aprendizado aí pra gente no cenário político devastador que a gente se encontra. Olha, eu vou começar esse nosso bate-papo aqui, Paulo, exatamente com esse ponto que o Rodrigo trouxe, né? Essa falta de participação de profissionais, de engenheiros, né, dentro da vida pública, dentro da política. Como é que você enxerga isso e como você decidiu, não, vou ser candidato, né? Vou me arriscar. Como é que é essa transição? Como é que você enxerga a correlação? Como é que é essa questão que você acha? Miguel, eu acho que a trajetória profissional do engenheiro não leva muito para a política. A maioria foi trabalhar em empresa, foi montar sua própria empresa, foi ganhar dinheiro de alguma forma, pouco ou muito, né? Alguns mais que outros, e acaba que se afastam um pouco desse caminho ligado à política. Alguns poucos acabam se aproximando de alguma forma, seja por conta, aí sim, de movimentos sindicais, ou como nosso amigo Jorge, por conta de algum movimento social, mas aí é posterior, não tanto por ser engenheiro talvez, mas sim porque a vida leva para isso, né? Diferente de outras atuações e até mesmo a forma como a pessoa conduz a sua carreira na engenharia acaba tendo pouco tempo ou pouca visão, né? Quem está, às vezes, por exemplo, numa sala de aula, independente de visão política, tem mais discussões políticas, mais discussões sobre os temas da atualidade, enquanto que o engenheiro acaba indo trabalhar numa empresa, tendo muito mais um foco em resultado dentro do setor, mesmo quem trabalha para o Estado, né? Que outras carreiras. Então, eu acho que o engenheiro não é o único subrepresentado, não, mas eu acho que acaba que a carreira do engenheiro não leva para a política. O meu caso, eu fui nessa trajetória de também não me envolver com política. Eu fui trabalhava em empresa multinacional, trabalhei na Shell, depois trabalhei na Michelin, e foi uma coisa meio que atípica, né? Nem tão ligada à minha formação. Apesar de uma das minhas motivações ter sido trazer a minha experiência profissional para a gestão pública. Essa era uma dos meus objetivos. E também ajudou a minha formação, eu acho que na minha campanha em 2018, quando eu fui candidato a deputado federal, que eu sabia conduzir um projeto. E uma campanha é um projeto, né? Justo. Então, bela avaliação, bela forma de colocar. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Eu vejo meus colegas e amigos ligados que fizeram engenharia comigo, ou que não fizeram comigo, mas eu conheço quase todos, são bem... os poucos que são ligados à política que fizeram engenharia comigo foram os que vieram comigo literalmente, né? Porque eu conduzi esse processo e vieram, mas o resto é muito pouco engajado. Rola uma certa aversão, você não concorda, do nosso setor? Concordo. E até um comentário que eu faço, eu converso muito com o pessoal do CREA e converso de forma muito positiva. Eu estive recentemente lá com eles também.
e isso vale para outros conselhos, né, outras entidades. Às vezes o engenheiro se afasta muito. CREA, eu sei que não é uma representação de classe, mas de alguma forma tem uma representatividade, né, como o Conselho de Contabilidade e tudo mais. E às vezes eu vejo os pleitos deles não necessariamente sendo os pleitos dos engenheiros, mas sim daqueles que estão próximos ao conselho, que não necessariamente representa o que a maioria quer. E eu estou falando isso aqui, eu falo para eles, não tem nenhum problema. Não é algo que eu estou falando pelas costas, eu jamais falaria isso. Eu falo para eles também, até porque eles concordam comigo em algumas pautas e discordam de várias outras. E eu acho que até por conta disso, porque se afastou do interesse ou da visão do engenheiro que está lá no dia a dia trabalhando, e sim, talvez de uma parte mais militante, que é o que se aproxima da política, né? Mas eu concordo com você, até depois abrindo aqui para os outros colegas também, que estamos aqui no diálogo aqui direto, bate-bola. Mas é porque agora você pegou um ponto muito relevante sobre essa questão do conselho. Quando você pega, por exemplo, o processo eleitoral do conselho, né, que é uma eleição aberta, qualquer um pode votar, não é obrigatória, o percentual de profissionais habilitados que votam, porque a gente tem mais ou menos 100 mil engenheiros profissionais do setor de engenharia, né? Porque é engenheiro, agrônomo, geógrafo, geólogo, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. 2% tendem historicamente votam. 2%, 3%. O máximo que já chegou foi 5%. Numa eleição super divulgada, assim, e tal. É muito baixo, né? Exatamente. Eu conversei bastante com o da contabilidade, né? E ele fez um trabalho, pelo menos eu não analisei os números, tá? Mas pelo menos o que ele me disse, de tentar aproximar, eu acredito, né, nele, de aproximar os contadores do conselho. E é isso. E tem um ponto que é delicado, polêmico, que eu trago, né? Qual é um dos objetivos do conselho? Regular a profissão, fiscalizar defender a sociedade, principalmente contra o mal, exato. O mal profissional, né? E olha que contrassenso. Quem é que paga e sustenta o conselho? O engenheiro profissional. Que é fiscalizado pelo conselho. Acaba sendo não faz sentido algum. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que se a sociedade é o cliente do conselho, será que o conselho, a manutenção do conselho, seja na forma de conselho, seja numa outra forma de uma autarquia pública, não deveria ser financiado pela sociedade e não pelos engenheiros, pelos contadores e tudo mais? É um tema complicado, porque como é que você faz isso? Concordo. Sabe como é que eu fico imaginando isso? Porque eu imagino isso aí, né? Eu fico imaginando alguma coisa como se fosse, agora já pegando aqui na inovação, hein, o Paulo? Como se fosse uma plataforma. O conselho é um ponto, um triângulo. Tem o engenheiro e tem o cliente. E o conselho intermedia essa relação. Porque vamos supor que hoje você fosse reformar seu apartamento, você quer me contratar para reformar o seu apartamento. A gente teria que estabelecer um vínculo de contrato entre eu e você. Você não sabe direito o meu antecedente. Eu não sei se você vai me pagar, então eu acabo pedindo antecipado. Como eu peço antecipado, eu tenho que pedir mais, você quer pagar menos. A gente não tem nenhuma garantia. Agora, por exemplo, o que a Amazon faz, o que o Shopee faz, né? Como é que eles fazem? Eu sou um fornecedor, você é um cliente, eu sou um intermediário, eu garanto o vínculo contratual, você me paga, eu garanto o pagamento a ele e estabeleço regras mínimas. O conselho poderia trabalhar como isso. Sim, eu não acho que... Eu acho que criam essa intermediação e... Não, obrigatório. Você entra se você quiser. Não, Miguel, olha só. Eu acho que tem um ponto assim, vamos resgatar. Uma coisa que o deputado colocou muito bem. O conselho existe para a sociedade, para servir a sociedade. Ele pode servir de diversas maneiras. Eu entendo que você propõe um serviço a mais dele. Mas o principal mote de serviço dele é garantir que a engenharia seja bem executada. Garantir que as normas, a técnica permaneça, exista e principalmente evolua. E a gente não vê essa evolução das normas, das técnicas. Já vou passar, levanta a bola para você, Jorge. No papo anterior, ficou muito claro que onde não se pode nada, acaba se podendo tudo. Isso é verdade. Acaba se podendo tudo. Eu acho que isso é um norte muito importante que a gente precisa entender. A engenharia, o conselho, a sociedade, ela precisa estabelecer quais são os espaços que cada um vai ocupar nesse cenário. E aí a gente tem que discutir, tem que debater, tem que trazer isso para público. O George, no papo anterior, colocou muito bem
a preocupação e os meandros que a gente não precisa voltar aqui, mas os meandros da importância da sociedade se sentir protegida em residências que sejam minimamente reguladas. Não é nem só a infraestrutura. Olha que a gente vê na Musema, os caras morando em prédios não são nem um barraco que a gente vê em outras comunidades. São moradias até aparentemente dignas, mas que não seguem o mínimo critério da técnica e as pessoas estão sujeitas à morte. Mas se o conselho é o intermediário dessa contratação, ele pode ser, inclusive, aí sim, direto, o trabalho do fiscal. Mas não seria o papel do conselho, por exemplo, garantir que esses projetos, a gente estava falando de infraestrutura sejam feitos antes. por profissionais competentes. Não, não só isso, eles mas não existem em passa complemento. pelo conselho. A gente está olhando muito a Então, eu acho só uma coisa, a gente está olhando muito só o aspecto da fiscalização. O que eu espero do CREA, e acho que isso tem que mudar, a gente tem que trabalhar por isso, é para o CREA começar a dar o norte da engenharia. Isso eu concordo também. As câmaras técnicas do CREA, das diversas áreas, lerem a inovação, o que está acontecendo, o horizonte, e dizerem, a gente precisa que a engenharia, a gente precisa, por exemplo, que formarmos tantos engenheiros para o Brasil dessas áreas aqui, a gente precisa que os projetos pedagógicos das universidades atendam a essas demandas aqui, entrar nos projetos pedagógicos, discutir, fazer esse debate, orientar essa condução, sabe? Dizer para o que a sociedade precisa. Aí sim a gente vai ter a representatividade do conselho. Aí sim o conselho vai estar realmente sendo a ponta dessa lança da sociedade na área da engenharia, sabe? Dando esse norte. A fiscalização é o último aspecto do que eu espero nessa Quando eu falo fiscalização, mas que aí é a gente igualmente Mas importante. aí você quer ver o papel do conselho, né? Porque o papel principal é esse. Isso que você está falando, eu acho que seria uma boa prática do conselho. Mas não necessariamente precisaria ser feito pela mesma instituição. A menos que a gente esteja... Porque, assim, o conselho não é uma entidade representativa. Ele vira porque muitas Porque vezes... a gente que vota. Exatamente. Mas a OAB faz esse papel para a área de advocacia. A OAB faz esse papel e, na minha opinião... Mas não é o papel principal. Mas até com relação à fiscalização, a OAB, né, o advogado, se você não vai a um advogado, você não tem como acessar a justiça. Você precisa de um advogado. Hoje em dia, a engenharia, você não precisa de engenheiro. Você tem um mercado informal e paralelo que, de certa forma, compete com o mercado de engenharia. Mas é porque você tem um processo estabelecido. Não, mas peraí, mas não compete. Na hora que você compete, entre aspas, porque na hora que você precisa. É legal, na hora que você precisa, por exemplo, tirar uma licença de obra, alguma coisa assim, você precisa de um RT, você precisa de um profissional habilitado para isso. Agora, o que eu estou dizendo, Paulo, é que quando a gente diz aqui que as pessoas não se sentem representadas pelo Conselho, que o Conselho simplesmente é um órgão que as fiscaliza e tudo mais, o que eu estou propondo aqui é justamente isso. É que a gente que o Conselho passe a exercer uma função de nortear a engenharia, de propor a engenharia, de orientar a sociedade para onde a engenharia deve caminhar, que faça beneficie não só os engenheiros que vão ser formados com base nessa orientação, com base nessa direção, beneficie a sociedade, forme a sociedade, atualize a engenharia para a sociedade. Eu acho que tudo isso é assim. Em uma sociedade ideal, eu concordaria com você de você falar, olha, não há conflito de interesse. Por quê? Porque os bons engenheiros vão defender a sociedade dos maus engenheiros e eles mesmos vão se regular e autofiscalizar e vão garantir que as coisas não vão sair. Mas na sociedade real, o cara que não quer ser regulado, por exemplo, ele muitas vezes fala, pô, peraí, por que eu vou pagar o conselho? Por que eu vou estar lá? Perfeito. Então, assim, no mundo ideal, seria isso. É o caso da política. Eu fico brigando lá na Câmara. Quando a gente entrou lá na Câmara como deputado federal, a bancada do Novo, tudo era motivo para polêmica com a gente. Hoje, não. Sabe o que é polêmica hoje pra gente? Quando a gente tenta bater em algum privilégio, alguma coisa ligada aos interesses dos políticos. Se a gente briga com qualquer tema, que mesmo quando a gente está sozinho votando 8 contra 505, 504, porque o presidente não vota, tá tranquilo. No máximo vai levar uma pancadinha ou outra. Agora, se a gente briga contra mudança do fundo eleitoral, redução de benefícios, não sei o quê, é pancada. Por quê? Inclusive, quando a gente quer brigar
pelo combate à corrupção. Eles se protegem. Então, a sociedade é assim, infelizmente. Então, no momento que você falar, não, mas o conselho vai ser uma entidade representativa e fiscalizatória, no mundo ideal, ótimo. Porque os bons vão querer coibir os maus. Só que aí eu volto a um tema que eu fiz uma palestra de abertura da aula inaugural do Cefet, acho que 2019 ou início de 2020, foi antes da pandemia. No curso de Engenharia Civil. Você Sou professor tava lá, lá? tava lá, então. claro. O que eu falei? Eu comecei a mostrar, apresentar lá na coisa, vários casos de queda de ciclovia, de prédio, corrupções, todos que ligavam, que envolviam engenharia. Aí eu perguntei, a culpa é de quem? Aí todo mundo, dos políticos. Aí eu, mas tinha um engenheiro envolvido também. A regulação, eu acho que não só na engenharia, mas a regulação como um todo, e aí vai da Câmara até as câmaras de vereadores, ela nos ajuda a evoluir como sociedade. A proposta é essa, pelo menos, né? Pode até não funcionar dessa maneira, mas a proposta é essa. Então, quando a gente fala de autarquias profissionais, que são aquelas que regulam as profissões para que a sociedade veja aquela disciplina, né, profissional se desenvolvendo, evoluindo em prol da sociedade, ela precisa ser pensada a partir deste princípio, a partir da sociedade. Como é que a gente está entregando profissionalmente as obras, os serviços, para que a sociedade se desenvolva. E aqui o nosso tema é inovação. A gente entende, e aí é um ponto comum nosso, a gente entende que a engenharia deve ser protagonista na inovação. Porque hoje a principal força da inovação ela vem da tecnologia, que é o nosso trabalho, que é dentro das engenharias, da ciência como um todo, mas dentro das engenharias, as engenharias estão completamente inseridas nisso. Como é que a gente coloca a serviço da sociedade regulações que criem um ambiente de inovação, que criem um ambiente empreendedor, que possam criar um ambiente que entregue à sociedade muito mais valor? Vou fazer um complemento à sua pergunta. Aí, por exemplo, assim, no caso ainda ficando na questão do CREA e já pensando até numa proposta de governo de estado, né? Já que você está querendo ouvir aqui também essa aventura, né? Essa aventura de você colocar como candidato. Meu gancho era para chegar nisso, exatamente. Aí, por exemplo, assim, vamos pegar o CREA, né? O Big Numbers do CREA. 100 mil profissionais habilitados lá hoje, credenciados, pagando lá a anuidade de R$500. Isso significa um orçamento junto com a RT na faixa de 60 a 70 milhões de reais ano. O CREA não podia ser um grande ponto de concentração e desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana, pensando o Estado, não em governo, mas em Estado em longo prazo? Como organismo de Estado que ele deveria ser. Ter uma plataforma de encontro para que, assim, seja o governador A, B, C ou D, ali está um plano de desenvolvimento de infraestrutura constituído por pessoas que foram formadas para isso. Firjan faz isso. Assim como a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também poderia ser com certeza um polo. Eu acho que a UERJ deveria apresentar para todos os pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro um plano de governo semi-pronto. E o cara vai lá e adapta. Ali o cara tem saúde, ele tem urbanismo, ele tem todas as disciplinas ali trabalhadas no governo. Mas assim, eu acho que o CREA poderia fazer esse papel. Inclusive eu conversei com eles, olha, o que vocês têm de sugestão para o tema da engenharia, né? No sentido amplo, não só do profissional de engenharia, mas da engenharia como um todo do Rio, né? Aí eles falaram que vão entregar alguma coisa, mas ainda não recebi nada. Mas eu acho que, pegando o gancho na sua pergunta, não só se atendo ao conselho, mas pensando no sentido amplo, a gente tem uma mania, uma cultura no Brasil de regular demais e punir de menos. Faz sentido. Então, quando a gente gera toda essa burocracia para falar, olha, você tem que trabalhar assim, 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 assado. Ao invés de você dizer, olha, você tem que entregar esse resultado, e se não entregar vai dar problema para você. Quando a gente coloca muita regra, ainda mais num processo de inovação, né, que você comentou, num ambiente de inovação e num estado de inovação, você acaba gerando amarras para o desenvolvimento e também você acaba não colocando
não punindo aquele que deveria ser punido caso fizesse alguma besteira. Porque no momento que você fala, olha, aqui está a receita de bolo, se você fizer essa receita de bolo, você não tem responsabilidade, mas se essa receita de bolo não se aplica para aquela determinada realidade, o cara fala, olha, eu segui a receita de bolo, você que me falou tinha que fazer isso, deu problema, o problema não é meu. Então, eu acho que a gente tem que mudar a cultura brasileira. A lei de liberdade econômica, que a gente aprovou na Câmara, né, hoje já é lei, ela vai um pouco nesse sentido, de dar mais autonomia para o empreendedor, para o inovador, cria vários conceitos, assim como o marco legal das startups, com o sandbox regulatório, que você fala, olha, a gente está diminuindo as amarras, mas tem que ter a outra parte, que é o que falta no Brasil também. Quem não cumprir, não respeitar, não entregar e gerar algum problema, um acidente, tem que pagar. Aí onde a gente ainda não avançou. A gente avançou um pouco nisso, ainda é bem rudimentar, mas está avançando. Agora, tem que punir quem derruba um prédio. Isso não seria porque... Isso sim. Isso não seria porque a gente tem aquela máxima, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Aí você tem um monte de regramento. Já que eu não tenho punição, eu entrego meramente a regulação, a lei. A gente adora criar regras de tudo. Aí a maior parte da sociedade se mata para cumprir tudo. Tem uma minoria que não faz, opta, fala assim, eu não vou nem cumprir nada e essa não é fiscalizada. Sabe? O Estado tenta gastar uma energia, que na verdade fiscalizando todo mundo que não consegue, que é inviável. Sabe? Essa é a conta. Você tira a regra do quebra-mola. Você tira de dinheiro do desenvolvimento social para fiscalizar. Mas o pior, eu não acho problema fiscalizar. O problema, se tivesse mais recursos para fiscalizar, mas a maioria dos órgãos que a gente tem, sejam ambientais ou órgãos que têm papel de dar o alvará e fiscalizar, tem mais gente ocupando tempo com licença do que com fiscalização. Eu concordo, não dá para fiscalizar tudo, mas o balanço está errado. Ao invés de você ficar gastando tanto tempo, tanta energia com licença, alvará, você simplifica esse processo. Transformação digital está aí para isso. Está aí para isso. E você pega esses recursos e fala, olha, tá bom, a gente vai facilitar a licença, responsabilizando o cara. Você é engenheiro? Poxa, por que eu preciso de outro engenheiro? Isso. Dependendo do tamanho do problema, né? Claro, se é uma coisa maior, pesada, tudo bem. Você é engenheiro, você assinou, você está responsável. Exato. Agora, eu vou lá fiscalizar. E se der problema, pior ainda. Né? Eu acho que a gente tem que mudar o peso também dos órgãos públicos, aí eu acho que é o ponto, né, como governador, você ter mais foco na fiscalização e na garantia da punibilidade, na função da social da pena. Você tem que ser eficiente você tem que, assim, se você descumprir, olha só, ao invés de ter esse monte de obrigação aqui desnecessária, vai ter isso aqui. Agora, eu vou gastar a minha energia para fiscalizar e punir quem efetivamente descumprir isso aqui. E aí, novamente, função social da pena, se você tiver a certeza de que você vai realmente ser punido se você descumprir aquilo ali, você para de fazer. É melhor do que ter um monte de regra que as pessoas não cumprem e caem em descrédito, enfim. Sabe? Essa é a... Agora, eu percebo que a gente está com o tempo ruge. Infelizmente, eu tenho uma pergunta mais ampla. Para que você, de certa forma... Já vai fazendo suas considerações finais. Então, minhas considerações finais, assim, já adiantando o processo. Apresenta aí também. Eu sou Eber Bispo, agradeço muito a presença de vocês aqui, né? De todos os convidados, mas em especial hoje você. É muito rico para nós podermos trocar ideia. A gente brinca que a gente aqui está convocando os heróis da Liga para baterem um papo conosco. Então você é um deles. A minha grande dúvida, o que você propõe de diferente para que a gente, como sociedade, se mobilize? Porque tudo isso que a gente falou aqui é muito interessante, mas depende muito da mobilização social. As pessoas precisam entender. Então, como você pretende comunicar isso de forma que as pessoas entendam? Eu sei que esse ambiente aqui acaba sendo parte dessa estratégia, mas como você pretende comunicar isso e qual é o recado bem objetivo que você traz de diferente para a gestão do governo, do Estado, num cenário onde a gente tem 60% da população vivendo sobre o regime de poderes paralelos, não tem infraestrutura de saneamento, não tem infraestrutura de transporte, não tem o mínimo ambiente para se viver com dignidade, mas a gente precisa, junto com a dignidade que a gente precisa trazer para as pessoas, a gente precisa ter um ambiente de inovação para a gente entrar nessa cadeia global de valor
que a gente precisa estar inserido. Então, é um desafio monstruoso, por isso que eu te ponho no meu hall de heróis, porque tá buscando esse desafio. Olha, na verdade, essa pergunta tem várias respostas, dá para responder aqui uma meia hora sobre isso. Fica à vontade. Eu acho, vamos lá, a gente está rindo, mas a situação não é uma situação nem de... É desesperador. É desesperadora, exatamente. Tanto que a última pesquisa que eu vi, 85% das pessoas ainda não sabem quem vão votar no Rio de Janeiro. Estou falando na pesquisa espontânea, que é aquela que você pergunta em quem você vai votar, sem dar nome, sem falar nada. E esse é o que geralmente representa a opinião atual da pessoa. Não é aquele que, tá bom. Né? Aquele é chutado. Então, assim, 85% não está acompanhando e isso não é uma percepção só da pesquisa. Eu ando muito, eu fui já a quase todos os municípios do Rio, a gente roda muito aqui pela capital também, e as pessoas estão nem aí para a política. Seja porque não acreditam, tem alguns porque não impacta tanto a vida delas no cotidiano. Não estou falando no médio e longo prazo, mas hoje, na rotina dela, de sair de casa, levar a criança na escola, ir para o trabalho, voltar, jantar, e no final de semana que ela vai para o aterro, que é lindo. Então, assim, isso aí, uma parte da população não se impacta com isso. A outra parte, que é quem mais é impactada por isso, já ouviu tanta gente prometer coisa e nunca resolveram. Só que o problema todo é que não é que não resolveram um problema e o problema está lá. O problema aumentou, piorou e está aumentando todo ano. Eu acho que a gente entrou na rotina de que o anormal virou banal no Rio. A gente aceita já, eu acho que quem está aqui talvez não aceite tanto, mas a população do Rio aceita coisas anormais acontecendo. E já virou aquela coisa assim, quem não faz é otário. Não pode. Aquela coisa daquela brincadeira que até pararam de fazer propaganda sobre isso, é uma pena. Quem for à fila também é corrupto, quem faz as coisas... Hoje nem mais isso as pessoas falam. Quem cola na escola Quem cola na escola, exatamente. Joga lixo no chão. Hoje eu tive uma discussão com um cara na Fiocruz porque ele pegou um negócio de papel, jogou pela janela. Você falou assim, você tá onde, meu amigo? O cara, o que tem? Eu falei, o que tem o quê? Tô jogando papel pela janela do carro, você tá louco? E o cara ainda quis me peitar, tipo, tem nada. Claro que tem, meu irmão, tá louco? Aí ficou constrangido, foi lá e pegou o papel. Mas, pô, olha que absurdo. E falta uma noção de educação pública, né? Uma vez eu estava no ônibus, tem muito tempo atrás, e chega um cara, um senhor, né? Começa a catar o lixo que estava dentro do ônibus. Eu, legal, o cara tem a consciência. Ele pegou, catou tudo, eu falei, jogou pela janela. Vai botar no sacola e vai levar embora. Jogou tudo pela janela. Esse ônibus está muito sujo, né? Então, assim, é uma falta de noção, né, das coisas. Isso é verdade, às vezes a pessoa não tem noção. Tem um vídeo da mulher jogando lixo também, assim, na enchente, pra água levar. Eu falei, meu Deus! Tá lavando, né? Aproveita, né? Que a água tá indo e leva o lixo todo. Tem uma coisa que a gente olha, não é... Nada que está acontecendo hoje foi do nada, foi por acaso e foi algo abrupto. Aos pouquinhos a gente foi deteriorando as instituições, as pessoas, as coisas foram aos poucos se acomodando, mas no caos, e não acomodando na ordem, na organização. Então, assim, a gente está precisando, acho que de um freio de arrumação, né? Aquele que o ônibus dá uma sacudida e fala, vamos mudar de lado, vamos para outro lugar, que senão a gente vai para o buraco cada vez maior. E a gente vê isso tanto na política, depois de 5... Eu resolvi ser candidato ao governo por conta do 6º governador seguido envolvido em escândalo de corrupção, pelo menos que a gente saiba, né? Se voltar atrás, talvez tenha mais. Mas 5 foram presos e um sofreu impeachment. Foi quando o Witzel foi afastado do cargo que eu falei, cara, não dá. Porque uma coisa você fala assim, não, tem um cara corrupto, tem 2, 3, 4, 5, 6. Não é mais por acaso. É um sistema que está ali instalado e que esse cara que é o preso é só talvez o bobo da corte. Sim. Que está sendo preso, que está sendo colocado de lado, enquanto que todo o sistema está continuando. E é mais ou menos isso. Se você olhar na história recente do Rio, desses 6 governadores que eu mencionei, e do atual também, as pessoas envolvidas nos governos são mais ou menos as mesmas. Então, eu não estou nem dizendo que o atual governador é corrupto, não é isso. Mas eu estou falando que o sistema que está no governo atual é o mesmo que estava lá no Cabral,
A Lerge pouco renovou, né? E também não adianta às vezes você renovar. Quer dizer, adianta. É bom renovar, mesmo que seja para alguém ruim, quando você tem alguém governando com boa intenção. Que aí dá uma sacudida ali, mesmo que entre um bando de trás, pelo menos o cara tá chegando ali, não sabe como é que funciona o jogo, e aí você acaba sendo atropelado. Agora, quando o cara que chega junto tá junto do cara que quer fazer sacanagem, é pior até. Então, assim, a Lerge é ruim. Cinco deputados estaduais foram empossados na prisão, cara. E Bangu, o livro de posse da Lerge foi para Bangu. Imagina isso, né? Tribunal de Contas do Estado, órgão que deveria fiscalizar e dar apoio à Assembleia Legislativa. Conluio total. Então, assim, é generalizado. Isso hoje vai além da política, isso tem a milícia envolvida, tem também empresas envolvidas, por quê? Não dá para a gente acreditar que o dinheiro que movimenta a milícia, que movimenta o tráfico de drogas, fica parado na comunidade ou no morro, na favela. Se ficasse, a vida deles estava muito melhor. Exatamente. Isso é verdade, porque mal ou bem gerava capital. Isso aí. Tinha virado a Disney já, né? A economia gerava. A Rocinha já tinha virado a Disney já. Não, eles tinham financiado o próprio sistema de esgoto, eles tinham financiado o próprio sistema de energia. Você estava vendo energia renovável em todos os telhados. Por aí, bom ponto. E aí você tem o quê? Você tem lavagem de dinheiro, tem contratos com o Estado que são fraudulentos, tem tudo, sim, tem tudo. E que se você não fizer algo em relação a isso, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Receita, que dê condição de enquadrar isso, resolver isso, a gente vai enxugar gelo. Esse debate polarizado que teve agora, mais recente, por conta da operação, né, que matou algumas pessoas, bandidos, não importa o que você considere, cara, tudo bem. Não vou entrar no mérito polêmico se tem que matar, se não tem que matar, se o cara é vítima, inocente e tudo mais. Não é esse o debate. Isso resolve o problema de segurança? Não resolve. E gasta muito, né? Caro, né? Isso é enxugar gelo. Não, e caro. Uma enxugada de gelo cara, né? Quando você vai ver o custo de uma munição para o Estado, ela é R$20. Mas não é esse o ponto. Não, Miguel, mas não é isso. Mas se eu tenho recurso para entrar no morro com esse recurso, por que eu não direciono outros recursos? O pior é o que deixa de vir para o Rio, o que deixa de se desenvolver no Rio. Com certeza. Isso aqui é assustador. É uma espiral da morte. No mercado financeiro é comum esse espiral da morte. Caminhando aqui para as considerações finais, essa insegurança gera o risco lá na altura, e a gente sabe que o risco na altura significa que tem que ter taxas muito altas. Rodrigo Muniz, para suas considerações finais, apresentando também aí suas redes sociais, por favor, Rodrigo. A rede social é muniz.rodrigo_. E prazer estar aqui aprendendo na companhia do deputado. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje em dia, o estado do Rio, com a venda da SEDAI, está nadando abraçados. Tem um superávit primário, mas uma hora o dinheiro vai acabar. E quando o dinheiro acabar? É que nem quando vende um imóvel. E agora, José, né? Nós temos um estado que não tem uma indústria desenvolvida, o turismo está aí afetado pela pandemia, pela violência. E aí, o dinheiro quando acabar? Como recuperar a economia? Como tirar o pobre da miséria? E como você vê a engenharia nesse momento como indutor da economia? São os dois principais problemas hoje, assim, claro, saúde, educação, mas o que hoje atravanca o Estado é justamente segurança, e aí a segurança barra corrupção, que estão todos ligados hoje, é a parte econômica. Você falou bem, na verdade o Rio está quebrado, vendeu a concessão, né, da SEDAI, que o Miguel conhece bem o assunto, que a gente foi super favorável, mas assim, isso é gota perto do oceano de dívida que o Rio tem com o Estado, são quase 200 bi. Aí vendeu lá, hoje o Estado ficou com 10 mais ou menos, né, 9 e tal. Não dá para pagar nem 10%, nem 5% dessa dívida. E não está pagando, pior é isso. Tá pendurado numa liminar. Não pagou para Ribas. Não pagou. Não pagou e essa liminar. Os pareceres técnicos, não são políticos não, os pareceres técnicos são contra o Rio de Janeiro permanecer no regime de responsabilidade fiscal. A gente está pendurado numa liminar. Só uma pequena correção, eles não são contra o Rio de Janeiro permanecer. Não. Eles são contra os planos apresentados pelo governo do Estado. Isso, nas condições atuais. Nas condições que o governo apresentou. Propôs. Tem que mudar, né? Tem que entregar um plano que seja... Agora, não só entregar um plano que seja aprovado pelo parecer, tem que cumprir. Porque o último não foi cumprido.
teve aumento de receita, tem mais o quê, tudo bem. No barril do petróleo aumentou a receita. O que está contratado, está combinado, você tem que cumprir ou renegociar. Você não pode descumprir. Isso é um outro problema do Rio, né, em relação a tudo. Uma das principais coisas para retomar o Rio de Janeiro, aí vale para sua pergunta, para a pergunta de agora em relação à questão econômica, é credibilidade. Então, assim, a gente tem que dar um choque de credibilidade no Rio. Isso é verdade. Das pessoas voltarem e falar, caramba, eu quero investir lá. Porque lá tem segurança, porque Paga lá em dia. paga em dia. Isso é uma coisa que aumenta o gasto do Estado. Porque você tem os contratos fraudulentos, que eu falei, que alimentam a corrupção, mas tem o contrato sério com o Estado, mas que o cara bota uma gordura alta porque ele não sabe quando é que ele vai pagar, vai receber. Né? Então também tem isso. A credibilidade melhora a economia do Estado, atrai empresas. O governo Zema, que é uma referência para a gente, que é do Novo também, ele botou mais de 200 bilhões de investimento nos últimos 3 anos de governo dele. Ele, na pandemia, ele gerou emprego. Enquanto estava todo mundo perdendo emprego, ele estava gerando emprego. Então, por quê? Boa gestão, né? Todos os indicadores melhoraram lá, segurança, educação, mas principalmente credibilidade. Eu vou chegar ali e eu sei que eu vou tratar com um secretário que é técnico, eu sei que eu vou ter uma relação republicana com os membros do Poder Executivo. Eu sei que as coisas aqui não vão acontecer por canetada para mudar todo o jogo econômico. Então, esse é outro problema também, segurança jurídica, né? Previsibilidade. Então, previsibilidade, não só lá do Executivo, mas do Legislativo Federal, que eu participo. Uma das maiores pautas que eu fico lá brigando é contra projeto para mudar jogo durante o jogo, né? Mas aqui na LERJ também, né? Tem que ter uma relação séria de falar, olha, isso aqui está contratualizado, se você quer renegociar. Inclusive, eu acho que a gente tem concessões públicas aqui no Rio que tem que sentar na mesa com os concessionários. E o Estado tem que fazer sua parte. Não adianta... Pensa só, a gente tem 2 casos, um é federal, outro estadual, e acho que para concluir minha fala que eu preciso ir, tem 2 casos muito graves aqui do Rio. Um é o aeroporto do Galeão. Cara, os maiores operadores e melhores operadores de aeroportos do Brasil. Do mundo. Shang. Tá devolvendo. Não sabe operar? Sabe. Só que nas condições do Rio. Aí ficou aquela discussão, bom, a primeira concessão foi mal feita e tem vários problemas. Mas uma das coisas, o Estado não garante segurança das vias, né, a logística para chegar lá, os investimentos que estavam previstos na época da concessão, tem muita coisa. Não dá para botar também culpa nem no aeroporto nem no governo federal, só o governo do Estado não fez sua parte. Aí o outro, Supervia, eles operam metrô e trem de Tóquio, da periferia de Tóquio, e super bem. Aí aqui eles não sabem operar? Por quê? O que está errado? São referências do mundo. Os 2 grupos, tanto o Shang quanto o Japan Railways e Mitsui. Aí você fala, eles não sabem operar? Ou aqui que não dá para operar? Então, claro, não é também passar a mão na cabeça e tudo mais, aí entra outras noções de agência reguladora, de órgãos técnicos e tudo mais, né? A Genersa é um bom exemplo. Porque a vontade do cara também cumprir, no caso da Supervia, cumprir as obrigações lá no Japão é diferente da vontade que ele tem. Claro, mas também ele também não... Se ele não tem as condições para cumprir, tem os 2 lados. Lá ele tem que cumprir. Aqui ele não tem aquele papo de antes que não tem punição, não tem nada disso. Mas além disso, se ele não tem as condições para cumprir, como é que ele vai cumprir? Também tem isso. Se não tem segurança, aí rouba cabo, o cara não consegue operar o trem. Um dos rolos da Rouba Supervia. cabo, Tiroteio, que para manutenção, eles não conseguem andar em velocidade porque a manutenção é muito mais exigida toda hora, com furto de cabo, com problemas nas O cara calculou um OPEX normal, na média ele tem um OPEX totalmente diferente. Agora, só para realmente terminar a sua pergunta, tem 2 coisas que eu acho que são 3 coisas, vamos falar. 3 coisas que são super importantes. Formação profissionalizante técnica para os jovens, isso ajuda na segurança, ajuda na parte social e ajuda na indústria, no comércio, no serviço. E a gente precisa avançar nisso. Não é só o técnico, não, tá? Estou falando também daquele curso livre. Curso livre de curta duração que você bota o jovem 1 mês, 6 meses no mercado. Uma profissão básica. Uma profissão básica. Depois o cara ser soldador. É isso aí. É isso aí. Development, desenvolvedor, software. Isso. Segundo ponto. Além da segurança, a gente já falou, infraestrutura e tudo mais, desenvolvimento regional. A gente tem uma concentração muito grande da economia na capital. Eu sou daqui, sou carioca, né? Claro que eu gosto do Rio, mas você não desenvolve o estado sem desenvolvimento regional. E o Rio não é muito grande, ou seja, tem até esse benefício, né, da logística e tudo mais ser facilitada. Mas os estados que estão crescendo, inclusive Minas e Santa Catarina, não são na capital, é interior forte. E a gente tem aqui
grandes potenciais de Isso é desenvolvimento verdade. econômico no interior, que a gente precisa aproveitar isso. E eu falei de 3, né? Então, educação, interior forte, e o terceiro tem a ver com esse bate-papo aqui, inovação. A gente tem aqui um polo enorme de universidades, de pesquisa, Fiocruz. Talvez o maior do Brasil. O maior do Brasil. Vamos investir em inovação. A gente tem lá Marco Legal das Startups, que eu fui coautor. Tem vários temas ligados à inovação. Tem um tema que a gente está brigando lá que tem a ver com a área médica, pesquisa clínica. Aqui tem muito potencial e o Brasil tem um potencial enorme. A gente é o país mais diverso do mundo. É um lugar ótimo para fazer pesquisa. E é super burocrático para isso. Isso não só iria melhorar para atrair investimento aqui para o Rio, porque tem, como eu falei, universidade, Fiocruz e tudo mais. Tem também os particulares. Como também isso melhora a saúde. Porque várias doenças raras, né, doenças graves, com essa possibilidade você já teria avançado aqui pesquisas que dariam condições melhores para algumas pessoas. Então, assim, tem muita coisa legal. A economia do Rio, potencial. E claro, gente, a gente tem o petróleo, que muita gente, mas é o passado. Não é o presente. E é a transição para o futuro. Não pode descartar. Tem que o pensar. Petróleo que vai financiar as novas fontes. O gás, exatamente. É o petróleo que vai financiar a formação técnica. É o petróleo que está aí para isso. Não é só o petróleo. A gente tem energia nuclear, a gente tem hidrelétrica. O Rio de Janeiro é um case de sucesso absurdo no campo energético do mundo. Ó, pra gente poder encerrar, George, sua fala final, suas redes sociais, porque eu tô vendo aqui que o horário já apertou aqui, estrangulou. Eu poderia puxar várias coisas bacanas do Paulo que eu conheço, de inovação do projeto Convida dele. ele de novo a aqui. gente vai ter que convidá-lo novamente. Não, nem cancela outra agenda, mantenha assim. Para contar, mas a gente vai deixar para o próximo programa. E para mim é um prazer enorme, Paulo, fazer esse bate-papo aqui no nosso podcast contigo, como engenheiro e como engenheiro que está levando o melhor da engenharia para a política, para o exercício do mandato e, enfim, que abra uma avenida para os engenheiros do Rio trabalharem com inovação, com tecnologia, com a própria educação que a gente preza tanto. Então é um prazer enorme esse bate-papo e a gente vai lutar muito juntos aí para mudar a história do Rio de Janeiro, para fazer isso acontecer. Minhas redes são George Neder e vamos para frente. Isso aí. Ó, e eu também aqui encerrando, Paulo, quero agradecer de verdade. Minhas redes são Miguel FYF, quem estiver nos acompanhando. Eu não falei na abertura, tenho que falar que eu esqueci. Esse é um podcast, né, apoiado pelo Clube do Empreendedor, que está nos recebendo aqui, pela Câmara Brasil e Israel de Comércio e Indústria, pela Abis Rio, que ajuda a financiar, e pelo Diário do Rio, que é a plataforma onde a gente está lançando. Sinceramente, a gente agradece muito a sua presença. Essa troca de papo foi curtinha aqui, mas foi muito valorosa, com certeza não é tão curtinha também, são 45 minutos de conversa, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de ouvi-lo muito mais na sua apresentação de programa, de governo, aí vindo como candidato a governador do Rio. E eu espero que você traga uma mensagem de esperança, uma mensagem de inovação e que você coloque na sua plataforma a importância da engenharia liderando o processo. Ele vai vir apresentar a plataforma dele, o projeto dele para inovação no Rio. Aí sim. E fica aí o espaço para você fazer as suas considerações finais também e divulgar suas redes sociais, o pessoal te seguir e tudo mais. Ó, quem tá ouvindo a gente aí, ó, Paulo Ganimi no Instagram, no Facebook, no Twitter, todos os lugares. Tem meu site também, pauloganime.com.br. Ganime. Exatamente. Se ficar na dúvida, você pensa o seguinte, ó, se anime, Paulo Ganime, se escreve da mesma forma. É o slogan aí. Ele falou de ânimo também, né? E se quiser também meu WhatsApp, 21 99260 3030, é o meu mesmo, esse telefone tá na minha mão aqui agora, 3030. Olha o perigo. E também, olha, Miguel, você falou de apresentar plano de governo, de falar de ideias e tudo mais. E eu convido também você e todos os demais, a gente já conversa bastante, para aqueles que estão nos ouvindo, se tiverem ideias para o Rio de Janeiro. Eu já rodei muito o Rio, já estudei muito, falei com muita gente, mas com certeza eu não consigo conheço melhor o Rio do que aqueles que vivem no dia a dia nas cidades, que trabalham nos temas correlatos e tudo mais. Então, aqueles que quiserem contribuir de alguma forma, dar alguma sugestão, falar de alguma coisa, até mesmo corrigir alguma besteira que eu tenho falado já em público aqui, entra em contato com a gente, manda uma mensagem, liga. Ligar é mais difícil, manda mensagem que é mais fácil de responder. E fala com a gente porque a gente quer ouvir. Esse é um ponto. As pessoas reclamam muito que os governantes não ouvem a população. Então a gente quer ouvir a população porque a gente tem que trabalhar para a população, para a sociedade. Então estou aberto aqui
Obrigado aqui pelo espaço e obrigado também a todos os patrocinadores, super importante, né? Sem apoio, patrocínio, sei lá qual é a relação, mas com todos os apoiadores, os patrocinadores e tudo mais, é vocês aqui que abriram esse espaço aqui pra gente conversar. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente encerra aqui mais um podcast do Inova Rio. Vai lá, curte, comenta, pergunta o que você quer perguntar que a gente leva pro Paulo Ganimi, dá sugestões de ideia, clica no sininho, segue aí o canal do Diário do Rio e acompanha a gente, que a gente sempre vai ter episódios como esse de alta qualidade discutindo sobre engenharia e inovação. Até o próximo. Valeu, gente.